Amados irmãos, amadas irmãs, Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós podemos ver que para nós crescermos espiritualmente, nós temos que exercitar os nossos sentidos, esses sentidos espirituais. Precisamos, como aqui diz no versículo, praticar, usar esses sentidos. Quanto mais nós usamos, mais esses sentidos se desenvolvem. E aqui diz: o resultado é que nós temos uma capacidade de discernir as coisas. Por quê? Porque os sentidos espirituais nos fazem ver as coisas como realmente são. Precisamos ver esse ponto, amados irmãos, amadas irmãs. E quando aqui diz que precisamos exercitar, baseado em 1 Timóteo 4, versículos 7 a 8, que nos diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aqui nós podemos ver que Paulo, em 1 Timóteo, traça um paralelo do exercício da piedade com o exercício físico. É para nossa melhor compreensão. Então, nós podemos ver que nós temos sentidos humanos que precisam ser exercitados e nós também temos sentidos espirituais que precisam ser exercitados. Então, quando Paulo usa essa palavra exercício, isso é algo de fácil compreensão. Por quê? Porque nós já temos, então, o paralelo do exercício físico. Está certo? E aqui fala de exercitar os nossos sentidos. Então, nós temos nosso homem natural que tem os 5 sentidos, correto? Nós temos visão, audição, olfato, paladar, tato. São sentidos físicos do nosso homem natural. Mas também a Bíblia nos diz a respeito do homem interior. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4 diz: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse versículo fala do homem interior do coração. Nós sabemos que o coração é composto de mente, vontade e emoção, que são as partes da nossa alma, mais a parte do espírito, que é a consciência. Mas nós sabemos que o espírito está no centro, é a parte mais importante. Então, quando se fala a respeito de homem interior do coração, se refere ao nosso espírito. Assim como o nosso homem natural, o homem físico, tem os seus sentidos, o homem interior do coração também tem os seus sentidos. Então nós podemos ver, existe visão espiritual
audição espiritual, olfato espiritual, paladar espiritual e tato espiritual. Não é maravilhoso? Nós passaremos agora a ver esses sentidos espirituais registrados na palavra de Deus. Os seus sentidos físicos do seu homem natural são ou não são importantes para você? É claro que você vai dizer, são muito importantes, porque por meio dos sentidos eu posso perceber o que está ocorrendo à minha volta. Assim como os seus sentidos físicos são importantes, os seus sentidos espirituais também são muito importantes, eu diria mais importantes ainda que os sentidos físicos. Os sentidos físicos nos permitem contactar esse mundo físico, perceber o que acontece no mundo físico, mas os nossos sentidos espirituais nos permitem contactar e perceber a realidade do mundo espiritual. Assim como nós precisamos exercitar os nossos sentidos físicos, precisamos também exercitar nossos sentidos espirituais. É isso que Hebreus nos diz. Tem os sentidos exercitados, em razão da prática do uso constante, e no final temos a capacidade, então, de discernir tanto o bem como o mal. Isso quer dizer, já não vemos as coisas de uma maneira física e material, mas conseguimos perceber da maneira espiritual.